Marcos capítulo 1, verso 16, está escrito assim: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. Falam assim, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Irmãos, fala assim comigo, consertando as redes. E logo os chamou, e lhes deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Aleluia! Queridos, Jesus está à beira do lago de Genezaré. Jesus está ali e ele, de longe, vê homens lançando redes. De longe ele observa homens lançando redes, e eles lançam de novo, e Jesus acompanha. Eu acho interessante, porque Jesus está de olho, Jesus está vendo aqueles homens lançando rede por muitas longas horas. Eles estão insistentemente lançando redes. E nos relatos de Lucas, capítulo 5, depois no final nós vamos ler uma parte dele, lá tem detalhes desse milagre. Todos nós conhecemos a famosa pesca maravilhosa. Mas eu quero te atentar à fé hoje, eu quero te despertar o propósito da sua existência por meio de um mover de fé, queridos. Com certeza, Jesus viu quando eles disseram, não tem peixe nessas águas. Quando eles disseram, eu já estou exausto, estou extremamente cansado, não vem um pequenininho sequer. Eu não vejo sinal de peixes, e olha que eu conheço essas águas. Com certeza a conversa dos dois era, chega, estamos cansados. Os pescadores conheciam muito bem aquela região, eles eram pescadores. E ele os acompanha do início ao fim. No fim, eles já estão lavando suas redes. Jesus acompanha a pesca sendo lançada, ele está vendo. Querido, ele nos vê em tudo, em todos os detalhes. Ele está vendo eles conversando sobre não conseguir pesca naquele dia, de não ter resposta em nada, de não poder servir à mesa da própria casa. Talvez a conversa fosse essa. O que faremos essa semana? Não pescamos nada essa noite. Mas Jesus também os acompanha até eles irem lavar as redes. Acompanha os pescadores que estão no mar e os pescadores que estão à beira, lavando já suas redes. Jesus vê os pescadores o tempo todo. Jesus vê os seus pescadores o tempo todo. Queridos, ele observa cada um dos momentos. Jesus nos vê. Eu gosto disso porque me faz pensar em sua soberania. Eu gosto disso porque eu vejo que Jesus nos orienta. Eu não perdi o controle das coisas. É como se eu ouvisse, lendo o texto, Deus falar assim conosco: eu sou o Deus que tudo vê. Por acaso não sabem que eu sou o provedor? Que eu sou o que cuido de vocês todos os dias? Eu estou vendo. É como se eu ouvisse a voz dele dizer dessa maneira comigo: Jesus observa também as atitudes dos pescadores. Então, lá nas profundezas do mar, na busca por peixes, Jesus estava vendo. Vendo quem? Os pescadores que estavam ali, em busca de uma grande pesca. Em busca de um grande milagre naquele dia, em busca de uma provisão,
em busca de uma solução. Ah, irmãos, Jesus vê e observa algumas coisas. Jesus vê e observa a nossa insistência o tempo todo. Jesus ama crentes insistentes. Jesus ama crentes que não desistem da oração. Sabe aqueles crentes assim, Deus, eu estou mais uma vez jogando a rede nessa casa. Eu estou mais uma vez, Senhor, orando por esse filho. Eu estou mais uma vez orando pelo meu relacionamento. Jesus, eu estou aqui mais uma vez insistindo em um milagre. Eu não consegui nada até hoje. Jesus gosta de ver as reações de pessoas insistentes. E naquele dia, queridos, eles desistiram. Naquele dia, eles desistiram. Era como se eles tivessem chegado na beira da praia e dissessem assim, o meu trabalho terminou, chega. A minha insistência esgotou. Naquele dia, irmãos, é quando a gente entra em desespero e fala assim, estou cansada, Deus, estou cansado, acabou o meu trabalho, já fiz o que eu podia, já conversei, já orientei, nós já falamos, nós já discutimos, nós já sentamos na mesa, eu já bati em tanta porta, o emprego não veio, a provisão não veio, está faltando dinheiro, está faltando o que comer, o que eu vou fazer? Eu estou desistindo, já fiz de tudo. No lavar das redes, era como dizer assim, queridos, estou desistindo. No lavar das redes, era como se os discípulos dissessem, chega, eu desisti. É uma noite inteira, estou cansado, já são anos, já são para alguns, muitos anos de luta. Para outros, talvez, uma insistência, um cansaço, meu esforço aqui já se foi. Era como se Jesus viesse olhando eles desde o começo, empolgados com a pescaria, vamos, as redes vão ser lançadas e no primeiro lançar, a rede vai vir cheia. E eles estavam empolgados no começo. Nós ficamos tão empolgados no começo das histórias, queridos. Ficamos tão empolgados no começo das promessas. Ficamos tão felizes. Aí, de repente, no processo, a gente cansa. Esgota. E era como se Jesus estivesse aqui nos falando hoje assim, eu acompanho você. No meu pensamento, quando eu leio o texto, eu olho ali, eu falo assim, nossa, que bonito isso. Jesus dizendo para mim e para a igreja, nessa quinta-feira, véspera de sexta-feira da paixão, dizendo para nós, eu estou vendo tudo desde o começo. Eu estou no controle de tudo desde o começo. Eu estou cuidando de você desde o começo. Eu estou vendo os detalhes da sua vida desde o princípio. E por que você está lavando as redes? Jesus me aponta hoje aqui e Ele se apresenta no pior momento das nossas vidas, queridos. Jesus, Ele é intencional na história, porque o processo sempre esteve na mão dEle. Era intencional aquele dia. Não haveria pesca mesmo, o cansaço surgiria. Ele é chamado de homem de dores justamente por isso, porque Ele conhece cada um dos nossos desafios. Ele conhece cada uma das nossas ações humanas, porque Jesus sabe muito bem o que é ser humano. Ele sabia que o desespero estava ali, mas ele surge justamente naquela hora. Querido, Jesus está surgindo hoje, nas nossas vidas, no dia mais tenebroso, ao qual nós estamos lavando redes.
dizendo: estou cansado, estou tão sobrecarregado, estou de verdade desanimado. Eu não sei, querido, se você está entendendo o que eu estou falando. Eu não sei se você está me compreendendo naquilo que eu quero te levar ao entendimento. Irmãos, tem momentos na nossa vida que nos falta perseverança. Tem momentos na nossa vida que nos falta lutar mais um pouquinho. Mas é isso que atrai a atenção de Jesus, porque é quando nós tiramos a mão. É quando realmente nós perdemos o controle, quando nós vemos que a nossa força realmente é limitada, quando realmente nós percebemos que nós estamos exaustos, sobrecarregados, cansados, e persistir será um erro. E Jesus, justamente nessa hora, nesse momento, Ele diz e chama e fala: eu tenho algo maior para você, muito maior do que isso. Você ainda não entendeu. Queridos, quantas vezes nós estamos aqui, abrindo mão do controle das coisas. E olha, hoje eu quero te orientar o seguinte: é melhor você ser bem humilde e chegar e falar: Senhor, eu estou descontrolado. É melhor você pegar suas redes e dizer: realmente eu não tenho controle de nada, porque eu tentei, eu estou tentando. A melhor opção é essa. Neste texto, a Bíblia aponta para uma chamada de quem? De discípulos. Quais são esses? Os primeiros discípulos. Eu acho muito bonito, porque um encontro com os primeiros discípulos, Jesus se manifesta glorioso, poderoso, com uma maravilha, com um milagre incrível. E nessa hora, Jesus apresenta-se aos primeiros discípulos, e eles são o quê? Pescadores. O que é ser pescadores? Naquele tempo, o pescador era uma profissão muito comum. Eram conhecidos como pessoas simples. E eu amo isso, porque são nas coisas simples e comuns que manifesta o poder e a glória do nosso Deus. Queridos, é em pessoas comuns como nós, em pessoas simples como nós, que manifesta a glória de um Deus extraordinário. Jesus toca pessoas comuns, manifestando a sua glória. E eu creio que Deus está tocando a sua vida, manifestando hoje a glória para esse mês de abril. Iniciamos o mês de abril dizendo: eu abro mão daquilo que eu achava que era bom. Porque pescadores naquela região, eles eram excelentes nas suas profissões. Eles conheciam tudo, mas eles entregaram tudo para Jesus. Deus ama investir em coisas simples e comuns, querido. Deus ama investir em pessoas simples e comuns, para que a manifestação da glória dEle seja com coisas extraordinárias. Com coisas extraordinárias. Talvez você chegou dizendo aqui: Deus, eu estou muito cansado. Talvez você chegou aqui dizendo: eu não quero mais orar por isso. Talvez você chegou aqui nesse culto dizendo assim: eu não quero mais cantar essa canção, porque essa canção, ela tem me incomodado, porque até hoje eu não vivi o milagre que eu canto. Talvez você chegou aqui falando: eu me sacrifico muito, Deus, eu tenho me sacrificado, mas por isso, por aquilo, eu estou parando tudo. Talvez você chegou aqui hoje dizendo: Deus, eu não vou mais chorar por essa causa. Talvez você saiu da sua casa pensando dessa maneira, eu não sei. Se Deus nos deu essa palavra, é porque nós precisávamos ouvir isso. Talvez você tenha chegado assim: Jesus, neste mês de abril, está aproximando do teu barco, querido. Jesus, neste mês de abril, está se aproximando do teu barco, e o próximo passo é: sai daí que eu vou entrar. Quando você sair do barco, eu entro.
Quando você deixar perder o controle, ele vai entrar, queridos. Tem coisas que nós não entendemos. Talvez seja necessário lavar as redes, sim, é importante. Lavar as redes para ela ser utilizada na próxima etapa da sua vida. Na próxima etapa que você vai viver com Jesus dentro do barco. Jesus chega na história dos primeiros discípulos. Jesus chega na história dos primeiros discípulos. E o primeiro barco que ele entra é de um dos maiores pescadores de homens citados na Bíblia, Pedro. Pedro está do lado de fora. Jesus entra e fala assim, ó, posso entrar aí? Lucas 5 tem detalhes sobre isso. Posso entrar aí? A partir de agora, eu quero ensinar as pessoas daqui de dentro. Queridos, quando Jesus entra no barco de Pedro, as coisas mudam, a atmosfera do barco muda. O interior do barco é transformado. Pedro está do lado de fora, Jesus está do lado de dentro. É a mesma coisa que pensarmos assim, Pedro não tem mais o controle da sua própria história. Pedro não tem mais o controle da sua própria história, porque quem dominou o controle agora é Cristo Jesus. Qual é o interesse de Deus nessa quinta-feira, queridos? É entrar na tua história, é mudar a tua história, é você parar de ter o controle de tudo e deixar Deus ser Deus, e deixar Jesus ser Jesus. E a presença chegou naquele barco, a história começou a ficar diferente. A presença de Jesus deixou aquele barco até pesado, sabe? Quando a glória de Deus entra, e todos que estão ao redor começam a ver que tem algo diferente. A glória de Deus pesando na história de Pedro. A glória de Deus pesando na minha história. A glória de Deus pesando na tua história. A glória de Deus pesando na história da igreja. A glória de Deus se manifestando na história de um povo chamado Lasca do Cristo. É tão bonito isso. É tão glorioso isso. A presença de Jesus chega na história da humanidade. E é lindo. E ali, a chamada para Pedro é retornar para o barco. Agora que eu estou aqui dentro, agora que Jesus está na tua história, querido, você pode vir junto, mas você não tem controle mais. Igreja, quando Jesus entra na nossa história, Ele diz, vem comigo, mas você não tem controle mais. Vem comigo, você perdeu o controle, mas eu estou insistindo com você. Agora nós vamos sair da beirada, nós vamos sair da tua desistência, nós vamos sair da onde você disse, não dá mais, e vamos voltar para o fundo. O que Jesus está nos ensinando aqui? Tenho profundidade com a igreja. Eu tenho encontros longos. Eu tenho encontros profundos com a igreja. Eu sou o que sou. Eu sou o Todo-Poderoso e eu gosto de manifestar em grandezas, porque eu sou grande. Queridos, aqui Jesus está dizendo uma ordem, vamos ir para o fundo. Vamos ir para o fundo. Aí é aquela hora que o Pedro retorna e fala assim, nossa, não dá. É aquela hora que eu e você falamos assim, não dá, eu estou cansado. A gente pescou a noite inteira, o senhor não está entendendo? Ainda está muito dolorido. Por mais que o Senhor entrou na minha história, ainda é difícil pensar que eu tenho que lançar redes de novo. Lançar redes novamente. É muito complicado para mim receber uma chamada de voltar para a minha história e ter que jogar a rede de novo, porque eu já cansei de orar por isso. Eu já cansei de fazer isso. Queridos, Pedro e sua força.
Eu amo o que Jesus nos ensina nesse texto. Eu amo o que Jesus traz para mim e para você. Jesus está falando assim: Pedro, eu sei que você é forte. Eu sei que você é forte. Eu sei que você conhece os seus limites. Por isso eu estou te chamando para fazer de novo. Ah, Jesus, eu joguei a noite inteira, mas por causa da sua palavra, eu vou fazer novamente. Jesus olhou para Pedro e falou: ah, esse cara é forte. Esse cara é forte. Ele conhece a minha voz. É no meio das fragilidades dele que o meu poder está se aperfeiçoando. Jesus nos ensina: nada se compara ao que há de vir. Era como se ele falasse assim: Pedro, nós vamos lançar a rede e você vai estar sobre a minha palavra e sobre aquilo que eu te falei. Você vai viver coisas infinitamente maiores do que você pensou. Porque eu sei que você conhece a minha voz. Ah, queridos, vem. Quando Jesus fala: vem, vamos lá. Nós vamos para o fundo. Jesus está dizendo que a presença dele vai tirar todo o esgotamento. Jesus está dizendo: você está esgotado, mas vem. Ah, vem você também que está desanimado. Vamos, vamos, vem você também que está cansado, porque a minha presença traz alívio a todas as coisas. E eu sou a força que você precisa. Ah, igreja, que lindo saber que Jesus cuida de nós. Que coisa maravilhosa. Os seus melhores dias não estão no seu passado, querido. Os seus melhores dias não é o tempo em que você viveu isso, que você viveu aquilo. Os seus melhores dias não estão no seu passado. Então, o que nós temos adiante de nós? O que você tem adiante de você é um tempo de ir mais longe. É um tempo de ir mais fundo. É um tempo de ir mais além. O que nós temos hoje diante de nós? Um tempo de ir mais fundo. Nós não somos um passado. A nossa vida não é pautada em um passado. Os nossos melhores dias não estão no passado, está no que está por vir. No que está por vir. No que está no ir além. Jesus entra no barco e agora lá dentro do barco a ordem é: vamos mais um pouco para o fundo. Para quê? Para que a gente vai lá no fundo? Por que a gente tem que prosseguir novamente nisso? Para lançarmos redes, queridos. Para lançarmos redes. Já tínhamos trabalhado a noite toda, Pedro diz. O trabalho já tinha acontecido. Os pescadores daquele tempo lançavam por muitas horas as redes, mas por causa de quê? Por necessidade. O tempo todo, o pescador ia por mar por necessidade, como até hoje é. Eles vão por necessidade. Era preciso pescar para quê? Para ter sustento. Era preciso pescar para quê? Para ter alimento. Era preciso pescar para quê? Para termos aqui o que comer, o que vestir, manter as nossas casas e famílias, mantermos o comércio. Era um sustento para eles, mas agora aqui é totalmente diferente. Ir para o mar não ia fazer sentido nenhum mais por necessidade, porque a necessidade deles estava sendo suprida por aquele que tudo tem, por aquele que tudo faz, por aquele que tudo é. Não vão mais lançar redes pela necessidade do dia, queridos. E eu quero profetizar isso na sua vida. Você não mais vai lançar redes por necessidades. Em nome de Jesus, você não vai fazer mais isso. Por quê? Você tem algo grandioso chamado uma palavra. Uma palavra. Você não mais vai lançar redes por uma necessidade, mas por causa de uma palavra que você carrega. Chegou o tempo de sermos movidos por fé e por propósito. Ai, como assim? Eu sempre vim na igreja em busca de uma necessidade. Aqui Jesus está nos ensinando. É por fé e por propósito.
vamos ser movidos a viver por fé e por propósito. Oh, meu Deus. Glórias a Ti, Senhor. E as necessidades, queridos, Ele supre todas elas. E as necessidades, Ele provê cada uma delas. E as necessidades, Ele guarda cada uma delas. E as necessidades, Ele cuida de cada uma delas. E, queridos, é a palavra que Ele cumpre. É a palavra que Ele manifesta. E é a palavra que traz a sua glória sobre mim, sobre você, sobre nós. É a palavra que manifesta a glória de Deus. Vamos, Filadélfia. Hoje o meu conselho é: vamos, Filadélfia. Quem mandou você estar aí paralisado? Quem mandou você ficar tão desanimado? Aqui Jesus está dizendo: vamos, Filadélfia. Nós temos o quê? Uma palavra. Qual é a palavra? Eis que diante de ti tem uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Esse é o nosso Deus, o Deus fiel e verdadeiro, um Deus que permanece de eternidade em eternidade a cumprir os seus feitos. Isso é glorioso. Vamos, igreja, ore mais uma vez. Ore mais uma vez. Ah, mas eu não tenho resposta. Ore mais uma vez. Ah, pastora, mas eu já orei. Ore mais uma vez. Quantas orações que eu permaneço orando ainda que Deus não me respondeu. Quantas orações, servos do Senhor, fiéis, oram orações que ainda não foram respondidas, porque não chegou o tempo da oportunidade. Nós vamos continuar orando à vontade de Deus. Nós vamos continuar orando à vontade de Deus. Jesus está no barco. Jesus está na história. Jesus está conosco e a sua palavra, ela é poderosa. Ela muda a situação. Quando Deus libera uma palavra, ela vem cheia de quê? Provisão, proteção e presença. Não esquece disso. Quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida, ela vem cheia de provisão, proteção e presença. Não tenha medo, porque você tem provisão, proteção e presença. E isso tudo vem por meio da palavra que saiu da boca dele. Vem por meio da ação da palavra que saiu do interior de Jesus e manifestou em nossos ouvidos a vontade do Eterno e tocou o nosso coração para sermos semelhante a Ele. Discípulos só se tornaram discípulos quando entenderam que o passado não era para ser carregado, mas sim caminhar em direção a um novo tempo, a um novo mover de Deus na vida deles. Ah, queridos, é por isso que Pedro fala: sobre a sua palavra lançarei a rede. Lucas capítulo 5, verso 5 cita isso: sobre a tua palavra lançarei a rede. E, queridos, nós já sabemos, aconteceu a pesca maravilhosa. Aconteceu uma grande pescaria. Mas não é sobre isso que eu quero tratar com vocês, sobre somente o milagre que aconteceu, porque a partir desse milagre, a história começou a discorrer de uma outra forma, e que me chama muita atenção. Jesus está chamando aqui discípulos. Jesus está chamando aqui discípulos como? Que têm força para lançar redes, e os discípulos também que têm zelo para conservar as redes. Quando nós lemos lá em Marcos, eu vejo discípulos costurando redes, consertando redes. Eu vejo duas gerações. Eu vejo dois formatos de pessoas: os que vão com sua força e os que ficam zelando, cuidando, orando, intercedendo. E é muito importante nós pensarmos isso neste culto de hoje, porque fala de um propósito, porque fala da fé no início, que nós precisamos confiar no Senhor, lançar nossas redes, não pela nossa força, mas pela força do Senhor. Mas agora, nesse exato momento, eu vejo o propósito de Deus, o mover da fé
lança um mover de propósito na vida daqueles homens, e eles são lançados a um propósito. Havia ali a alegria de quem lança ver chegar a provisão, chegar os grandes peixes. Imagina que coisa maravilhosa, os olhos do Pedro ficando extremamente alegres de ver. Ai, que glória maravilhosa! Mas por isso eu lancei a minha rede, por causa da palavra do Senhor. A força de Pedro foi movida pela chamada. E no mesmo instante, eu também encontro aqueles que trazem a alegria de quem compartilha ver quem chegou. Porque é necessário Pedro usar a voz dele e dizer: vem outro barco, venham, porque um barco só não vai dar. A voz de Pedro foi à distância. Talvez muitos de nós vamos viver um propósito de alguém que está em destaque, que 3.000 almas aceitarão Jesus em breve, que muitos virão por meio da voz daquele que tem força, mas outros serão aqueles que costurarão as redes, continuarão na intercessão pedindo: Senhor, que venha aqueles que foram, mas os que estão voltando também. Junto com eles, as colheitas, os grandes peixes, a grande provisão. Ver quem chegou também é importante. Eu vejo a força de quem vai na frente e o zelo de quem vem depois. Eu vejo aqui também a intensidade de quem grita na frente, mas também eu vejo a constância de dobrar os joelhos de alguns que não desistem de interceder e orar uns pelos outros. Dos grandes intercessores, como a minha mãe faz comigo, como meu pai fez comigo. Eu estou falando de pessoas que se alegram com o ide dos outros e permanecem ali no propósito de joelhos. Eu estou falando de propósitos diferentes, mas com o mesmo alvo. Qual é o alvo? O anúncio do reino de Jesus na terra. Queridos, milagres, eles vêm na nossa vida para que nós venhamos a receber a revelação da fé e do propósito. Qual é a fé? Já está tudo pronto. Já está tudo em Deus. E qual é o propósito? É eu entender a vontade de Deus. É eu entender a vontade de Deus e orar sobre a vontade de Deus. Entenda, queridos, a sua posição e chamada em Deus hoje. Entenda a sua posição e a sua chamada em Deus neste culto. Por favor, saia daqui cheio disso, cheio da graça, cheio do Espírito, cheio da unção, cheio da transformação. Não tenha medo. Não tenha medo, Jesus já entrou no barco. A presença dele está ali, a provisão dele está ali. O prover dele está ali. Está sempre ali a voz dele falando: é para a direita, é para a esquerda, vamos prosseguir. Olhe para frente. Continue andando sob a minha palavra. Ele sempre é a orientação. Não é por sua força humana, querida igreja. Nunca foi sobre a sua força humana, mas pelo poder do Espírito Santo que te dá a força necessária. A força necessária, viu, servos do Senhor? Viu, obreiros do Senhor? O Senhor Deus te dá a força necessária para esse dia. O Senhor Deus te dá a força necessária para esse mês de abril. Igreja, o Senhor Deus te dá a força necessária para o mês de abril, a provisão necessária para o mês de abril. Ah, Deus, a presença dEle é tudo que nós temos e possuímos. Não desista, não pare por aqui. Queridos, neste mês de abril, tente mais uma vez. Esse é meu conselho. Tenta mais uma vez. Mas agora, não tenta com a tua visão. Porque quando nós tentamos com a nossa visão, nós vamos ir com a nossa sabedoria,
com o nosso entendimento, eu sei pescar. Eu sei aonde os peixes costumam ficar. Eu sei aonde eu devo caminhar. Não vai com a tua visão. Não vai com a tua perspectiva rasa. Porque aqui eles já estavam lavando as redes no raso. Não vai com o teu olhar raso na sua necessidade. Queridos, tenta mais uma vez com os seus olhos na palavra que você recebeu de Deus. Qual foi a palavra que você recebeu de Deus? Persevera, não desiste. Não temas, eu estou com você até a consumação dos séculos. Eu nunca te deixei, desde o ventre da tua mãe. Eu te designei profeta às nações, e sobre você eu pus a sabedoria, o conhecimento, a intenção. O propósito de Deus sempre esteve aí, queridos. Irmãos, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para nos enganar. Para trazer qualquer coisa que venha trazer arrependimento humano. Ele não se arrepende. Ele é Deus. Se Jesus falou, já existe. Entende isso? Se Jesus falou, já existe. Se Jesus disse, já aconteceu. As mãos dele sempre esteve estendida, nunca esteve encolhida. As mãos do nosso Deus, ela é abundante, e a abundância da pesca já existe, querido. A abundância da pesca já existe. A recompensa, ela já existe. Já existe. Estamos caminhando para o lugar da onde? Do milagre. Aonde Jesus está nos levando? Para o lugar do milagre. Aonde nós estamos indo com Jesus? Para o lugar do milagre. Aleluia! Glória a Deus, estamos caminhando para o lugar do milagre. Glória a Deus por isso. Pescadores lançaram as suas redes. Pescadores consertaram as suas redes. Discípulos consertaram as suas ferramentas. Discípulos lançaram as suas ferramentas, deixaram tudo para seguir Jesus. Abre a sua Bíblia agora para me finalizar essa ministração. Lucas capítulo 5, verso 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausente de mim, porque eu sou homem pecador. Pois que espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixaram tudo por quê? Por quê, queridos? Que eles deixaram tudo. Estar com Jesus é melhor do que as habilidades humanas. Estar com Jesus é melhor do que as habilidades humanas. Irmãos, até aqui, você lançou sozinho as suas redes. Até esse culto de hoje, talvez você tenha lançado sozinho as suas redes. Mas a partir de agora, você será lançado como uma rede de Deus. Entende isso? Era como se eles pegassem todos os peixes, imagina comigo, nós voltando, todos nós pescadores, voltando da pesca maravilhosa, e dizendo assim: não, eu não quero esses peixes, eu não quero essas habilidades, eu não quero isso, eu quero viver tudo aquilo que Ele tem para mim, por isso eu abandono todas as minhas habilidades, porque tudo posso naquele que me fortalece. Ah, queridos, que glorioso é, que gloriosa é a palavra de Deus.
você vai ser como Deus designou. Você vai ser como Deus designou. Você vai ser como Deus designou. Vamos, vamos, irmãos, vamos, igreja, anime-se. Anime-se na palavra do Senhor. Anime-se naquilo que Deus está fazendo. Nossa condição não é nossa conclusão. Nossa condição não é nossa conclusão. Ou seja, nossa condição de agora não é o nosso final. Nossa condição não é a nossa conclusão. O que é a nossa conclusão, queridos? Haverá um dia em que nós estaremos onde Ele está. É o seguinte, em que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais perseguição, não haverá mais choro nem tristeza, não haverá tamanha perseguição dos nossos pensamentos. Queridos, não haverá sofrimento no lugar onde Deus está. O lugar onde Jesus está, tudo o que nós teremos é o quê? Ele.